Hoje nós encontramos na primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, o diácono Filipe exorcizando as pessoas, pregando o Evangelho e sendo um instrumento de Deus também para a cura de muitas pessoas doentes. No começo da igreja foi assim. Os diáconos, eles tinham também a função de exorcista. E depois a igreja foi se sistematizando, organizando melhor as funções do diácono, dos padres e dos bispos. E nós encontramos aqui então, ele expulsando demônios que saíam aos gritos das pessoas, esses demônios. Pessoas realmente possessas. E nós sabemos que o demônio, até hoje, ele também atua na vida de algumas pessoas. Mas casos de possessão, eles são poucos, são raros. Muitas vezes a pessoa precisa de um acompanhamento psiquiátrico e até ou psicológico. E no começo da igreja, como eu disse, era assim. Os padres, os bispos e até diáconos tinham o dever, ou seja, a função de fazer exorcismos. O ministério do exorcizato ficou apenas para os padres, uma época da igreja. Os padres já, seminaristas recém-ordenados, já recebiam a função de exorcistas. Depois, com o tempo, a igreja então se organizou de forma que somente o bispo é o exorcista oficial de uma diocese, e ele pode selecionar um sacerdote para ser exorcista, com alguns critérios exigidos pelo magistério da igreja, sobretudo pelo direito canônico. E por isso, esse padre que o bispo escolhe para ser exorcista, ele tem que estar acompanhado de uma equipe de auxiliares, de pessoas que vão estar em oração durante o ritual do exorcismo, e também alguns profissionais da área clínica médica, como é o caso de psiquiatras e psicólogos. Em algumas dioceses, os bispos exigem que o padre que foi nomeado exorcista, ele tenha junto ao atendimento um psiquiatra ou um psicólogo. E algumas pessoas que tenha aí uma caminhada de igreja, sobretudo da renovação carismática ou um outro movimento da igreja, que tenha discernimento sobre a vida de oração, sobre o que é um exorcismo, tenha formação nesta área. Portanto, não é todas as pessoas que têm algumas manifestações estranhas que estão possuídas pelo demônio. Tem casos que são casos psiquiátricos, tem que ter um acompanhamento médico. E é claro que aquelas pessoas que têm aí reações estranhas, que estão sob o poder do maligno, a igreja, no seu estudo, no seu análise de muitos anos, define em 4 vertentes. Uma delas é a obsessão, quando a pessoa começa a ser induzida por vozes no seu subconsciente, que fica tendo comando sobre ela, sobre o que ela deve fazer, como deve viver. E essa voz de comando vai adoecendo a pessoa. Ela pode entrar numa depressão, até numa crise profunda de psicose,
Porque essa voz quer que ela se afaste de tudo que é de Deus, da igreja, da oração, de objetos religiosos, que ela faça o mal para os outros. Então, uma das vertentes da ação extraordinária do maligno é a obsessão. Uma outra vertente da ação extraordinária do maligno na vida de uma pessoa é a infestação. Quando acontece dentro do ambiente que a pessoa mora, ou até trabalha, ou frequenta um outro ambiente que não é trabalho e nem lar, nem moradia, de aparecer coisas estranhas. A pessoa escuta barulhos no forro da casa, como se tivesse alguém jogando pedra, vozes no quintal, vai lá fora e não vê ninguém. Acontece de desaparecer as coisas de casa, acontece de imagens sagradas se quebrarem, imagens de santos, não sabe por que aconteceu aquilo. E acontece também da pessoa se sentir mal dentro do ambiente que ela mora, ou trabalha, ou convive de uma outra forma. Isso é chamado de de infestação. Infestação diabólica naquele lugar. É uma das vertentes da ação extraordinária do maligno. Uma outra vertente da ação extraordinária do maligno é a vexação. Quando a pessoa se sente induzida a destruir objetos religiosos, cometer um vandalismo sobre esculturas ou imagens de santos nas cidades, dentro das igrejas, se sente uma raiva, um ódio por tudo que é sagrado e começa então a maltratar as pessoas que estão à frente de alguma religião que fala de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos santos. Pessoas que não suportam o que é religioso na vida delas, se sentem mal e até mesmo começam a aceitar essas coisas que são de terreiro de macumba e outras coisas mais que invocam espíritos, entidades. Essas pessoas estão passando por uma vexação. E a quarta, ou seja, uma das vertentes, outra da ação extraordinária do maligno, é a possessão. Já a possessão é a mais forte de todas, é onde o maligno toma conta do corpo da pessoa. Ele quer para ele aquele corpo, e a pessoa, ela não consegue trabalhar, não consegue praticamente fazer nada, ela fica incapaz, porque tudo que ela vai fazer, ele impede, porque ele quer para ele aquele corpo. A pessoa não consegue principalmente rezar, sente uma agonia, uma aflição quando escuta alguém rezando. Não pode olhar para um crucifixo, uma imagem que sente mal, arrepios. Isso a pessoa já está, é um sintoma de possessão diabólica. Aí se alguém começa a rezar perto, daí a manifestação então, ela entra em transe e começa daí a dizer coisas muito estranhas, que não são desse mundo, e até blasfemar contra Deus ou contra o próximo. E dependendo da situação, é necessário que pessoas segurem, mobilizem a pessoa, porque ela quer
aí agredir fisicamente as outras. Então isso é chamado possessão. São alguns sintomas que eu apresento aqui de uma das vertentes da ação extraordinária do maligno. Portanto, a igreja é muito criteriosa, ela age com muita prudência quando tem que atender casos estranhos na vida das pessoas. Mas aqui na primeira leitura, que é os Atos dos Apóstolos, como existia muito paganismo naquela região, principalmente a Samaria, Filipe desce até a Samaria, e o demônio, ele sabe quem é a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso ele começa a se estremecer, a se manifestar diante de Filipe, e Filipe então expulsa das pessoas o demônio. O maligno, ele sabe o que a gente faz, tudo o que a gente faz, ele não sabe o que a gente pensa. Por isso ele tem duas ações, ordinária e extraordinária. Ordinária, todo o tempo ele está tentando a gente a fazer alguma coisa errada, ou mal. Extraordinária, ele só faz se alguém chama ele. Então ele só faz hora extra se alguém chamar. Ele não dorme, ele não descansa, ele não tira férias, está 24 horas tentando nesse mundo as pessoas. Ele é o chefe desse mundo. Por isso, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Quando percebemos alguma coisa estranha, precisa rezar. E se aquilo for algo muito estranho, chamar a igreja para acompanhar, para verificar o que está acontecendo. Nenhuma pessoa tem autoridade para fazer exorcismo sem ser nomeado pelo sucessor legítimo dos apóstolos na diocese, que é o bispo. Aliás, é muito perigoso quando uma pessoa quer usar voz de comando sobre alguém que está com manifestações estranhas. Porque, como eu disse, o demônio sabe tudo, só não sabe o que a gente pensa. Então ele sabe que a pessoa não tem autoridade vinda do bispo, e ele vai rir, vai debochar da pessoa, porque ela não tem autoridade, não recebeu isso, não foi nomeada para isso. Então ela não deve ter voz de comando sobre uma pessoa que está com manifestações estranhas. É perigoso, pode sobrar para ela. Ele não vai obedecer. Quando a pessoa é nomeada pelo bispo, é exorcista, aí sim vai tendo voz de comando sobre o maligno, e ele vai se familiarizando e obedecendo, porque ele não pode desobedecer Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Com o tempo ele tem que dizer por que ele está ali, quem colocou ele ali, quantos eles são, na medida que o sacerdote exorcista vai se apresentando, que ele está ali em nome da igreja, da autoridade do sucessor dos apóstolos, que é o senhor bispo. Eu abro esse parênteses um pouco grande, um tanto grande, né? Porque muitas coisas, muitas situações da doutrina da igreja não são de conhecimento público, mas privado. E quando a gente adquire um certo conhecimento, temos que repassar, principalmente porque nós estamos hoje vivendo uma guerra espiritual.